Nuvem. Nossa inteligência artificial também. Ela dá umas erradinhas, mas está indo bem, está indo bem. A gente vai ensinando ela. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Chegou aí? Chegou. Sim. Está no primeiro slide, né? Tá. A cidade maravilhosa de Deus. Isso. Joia, gente. Ó, só para atualizar as nossas estatísticas, a gente está no estudo número 66. Olha, Eu eu ia estava olhando, a gente perguntar passou isso, por. Fábio. Boa. É mesmo, Roberta? Então, 66. Olha, já andamos bastante aí. Mas que legal. E a gente está finalizando, indo para o final, o encerramento desse ciclo, né, desses temas que a gente está estudando, e agora a gente está entrando em temas mais específicos, né? E esse tema Cidade Maravilhosa de Deus, a gente vai entender ao longo do estudo o que significa isso, né? Deixa eu só colocar aqui a galeria melhorzinha. Eu vou começar com alguns fatos do mundo atual que, olha, toda vez que eu uso esse material, eu fico perturbado com essas coisas, porque a gente não para pensar no dia a dia como que a gente está vivendo, né, as condições que o mundo está no dia de hoje. Então, um primeiro fato, né, dessa inversão perversa de valores, né, que a gente está vivendo no nosso mundo atual, que é resultado do pecado, né? Lembra o nosso primeiro estudo lá de Gênesis 3, um dos primeiros estudos? Tudo isso é resultado disso, né? Esse primeiro slide aí. A gente vê que muitas crianças não têm infância, são vendidas aí para exploração sexual, estão lutando pela vida, trazendo consigo traumas, sequelas terríveis aí e permanentes, né? E isso vai ser carregado por toda a vida, né? Gosto desse slide porque tem um monte de justificativa anterior, né? Ah, ela sabia o que estava fazendo, o dinheiro vai ajudar ela em casa, ela parecia mais velha, só que ela só tinha 10 anos, né? Mas é uma realidade do nosso mundo hoje, né? Exploração sexual infantil e as pessoas não são clientes, né? São criminosos, né? E isso é abominável, mas é uma realidade que a gente vive nos dias atuais. O outro fato dos dias atuais também é isso. Triste, né? Olhar os olhinhos dessa menininha, o rostinho, né? Estão se alimentando no lixo, né? As pessoas comendo lixo para sobreviver, sem qualquer recurso, qualquer condição aí de uma vida mínima, com um mínimo de dignidade, lutando aí pela vida, sem qualquer esperança de sobrevivência. Que esperança pode ter, né? De sobrevivência uma criança dessa? E aí a gente vive, felizmente, num país que a gente não sente tanto isso, né? Ou pelo menos na nossa situação a gente não sente tanto isso. Mas se a gente vai, por exemplo, lá para o Sudão, hoje, exatamente hoje, 2 milhões de sudaneses devem morrer de fome aí nos próximos meses. São realidades que não estão muito próximas de nós, mas são realidades do mundo que a gente vive. Outra coisa também, quanto custa a violência no mundo hoje, né? Essa é uma cifra que é calculada aí por essa entidade, esse relatório Valor Econômico da Paz. Nem é tão atual, aí é de 2017, mas é a última versão que eu encontrei, e eles custeiam, ou eles valorizam, não, imprimem valor, tentam calcular o quanto custa essa violência no mundo, e chegam nessa cifra aí de 13 bilhões e 600 mil dólares que é gasto por todos os países, né, nesse custo da violência. Se dividir pela população do mundo, cada um hoje é um investimento de 1.876 dólares por pessoa, por habitante do mundo, só para custear a violência, né, para garantir condições mínimas de sobrevivência no nosso mundo atual. Um outro fato do nosso mundo atual é esse, né? A queda da credibilidade das instituições, né? As instituições vivendo cada vez e cada vez mais um momento de descrédito, um momento onde as pessoas não acreditam mais. Essa é a ONU, né? Uma imagem ali de uma das sedes da ONU Mundial. E é uma instituição falida, né? Isso não sou eu que estou dizendo, mas são os analistas aí. Hoje, sabem quantos países nós temos em guerra? Hoje, a gente tem muito, né? Israel e Hamas, né? Ucrânia e Rússia, mas hoje agora, 59 países em guerra, né? Cadê a ONU para cuidar dessas coisas? Muito além do que está no noticiário, que está no dia a dia aí das pessoas. Mas
essas entidades globais, Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde, a própria ONU, está perdendo credibilidade cada vez mais por conta da não capacidade de solução dos problemas da humanidade. Um outro ponto também, quando a gente olha aí os impactos da ação humana, né, na questão ambiental do planeta, a situação é realmente aterrorizante, né? O homem tem violentado a terra, tem trazido uma série, pela sua exploração ali indiscriminada, tem trazido uma série de problemas. Tem violentado, essa é a palavra, né? Tem violentado o planeta Terra de uma forma constante. E os cientistas que estudam aí todas essas questões ambientais, e principalmente as climáticas, né? Os impactos climáticos, aí, eles são unânimes, de que o mundo do jeito que ele está, se ele continuar do jeito que ele não vai durar muito, né? Alguma coisa, a gente vai se autoexterminar se a gente continuar nessa toada. E esse exemplo aqui, no ano de 2023, pela primeira vez, o mundo registrou uma temperatura média 2 graus acima da temperatura média da era pré-industrial, né? Então, na era pré-industrial, era uma temperatura média. Em 2023, eu preciso até procurar um dado mais atual, mas em 2023, pela primeira vez, foi registrado 2 graus acima, no mês de outubro. E foi o mais quente da história registrado aí em regime, em nível mundial, né? Esse número de graus de aquecimento aí. Ou seja, que só alguns exemplos, né, em algumas áreas que a gente tem consciência, mas a gente não para muito para olhar, né, essas coisas. Qual é a sensação que a gente tem quando a gente olha para o nosso mundo atual, né? Que a gente está realmente num mundo em crise, em várias áreas, ou praticamente todas as áreas, moral, econômica, social, política, ambiental, de saúde, em todas as áreas praticamente. E aí a gente olha para tudo isso e a gente pensa, que garantias, que certeza a gente tem de que o ser humano ele vai conseguir lidar com esses problemas, em todas essas áreas que eu estou listando aqui. Qual é a garantia que a gente tem? Que o ser humano vai conseguir tornar o mundo um lugar melhor para nós, para as nossas futuras gerações. E aqui eu não estou sendo pessimista ou alarmista, né? Mas tentando entender o ser humano como ele é e olhando o ser humano como ele é, a natureza humana como ela é, e a gente vê pessoas em posições de liderança que teriam condições boas ou até mínimas para fazer alguma coisa, não estão fazendo, pensam em si e não pensam na coletividade. Então, olhando o ser humano como ele é, a conclusão de que nós vamos conseguir transformar esse planeta num paraíso é inadmissível. Não dá para acreditar que isso vai acontecer. E a Bíblia é muito clara quando ela analisa essas coisas, né? Todo o sistema que a gente vê à nossa volta é um sistema dominado pelo mal. Por quê? Porque nós estamos imersos num grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e entre Satanás. O mal permeia, né, a sociedade de uma forma cada vez mais intensa. Então, a Bíblia é clara quando ela mostra isso. E o sistema que a gente vive hoje é um sistema dominado pelo mal, né? E o nosso grande erro, quando a gente olha e a gente, né, para olhar essas coisas todas, é que a gente olha esse mundo como ele está à nossa volta e a gente tenta encontrar uma lógica para essas coisas. Mas por que isso está acontecendo? A gente tenta encontrar justiça, a gente tenta encontrar equilíbrio, a gente tenta encontrar pontos aí que aonde predominam a verdade, não a mentira e não o erro. E a gente olha que a nossa sociedade ela está muito corrompida, né? E nós esperamos de alguma forma ver que essa sociedade ela encarne aí os valores positivos, os valores do reino, os valores bíblicos. Mas está cada vez mais difícil, né? É claro que a gente tem que lutar por isso. Não estou aqui, né, abandonando e jogando a toalha. A gente precisa lutar por isso. A gente precisa lutar por um lugar melhor, sim, na medida do possível, né? Levar essa verdade ou esses conceitos de verdade para outras pessoas e tentar influenciar o nosso mundo de uma forma mais eficaz. Mas a gente precisa cair na real, né? Que nós não vamos encontrar perfeição, a gente não vai encontrar equilíbrio nessa realidade que nos cerca. E a grande pergunta da humanidade é essa: quando e como tudo será resolvido? Mais para frente eu vou mostrar algumas outras informações que mostram uma escalada em alguns desses parâmetros. E aí quem olha, e principalmente quem está estudando essas coisas de uma forma aprofundada, se pergunta isso.
do jeito que está, não dá. A gente vai se autoexterminar. Então, quando e como a gente vai conseguir, como humanidade, resolver essas situações, né? Como? E aí, quando a gente olha para, quando a gente vai para o domínio ou para o campo da religião, a gente começa a observar, eu vou trazer alguns exemplos aqui, que todas as religiões têm na sua essência ou aguardam a vinda de um ser sobrenatural capaz de resolver esses problemas. Sempre. Um, entre aspas, messias, né, para resolver esses problemas. E mesmo no rol dos ateus, aqueles que não creem, né, ou que não têm espiritualidade, ou que, né, uma visão mais materialista da realidade, que não creem no sobrenatural, mesmo essas pessoas entendem que precisamos, como humanidade, de uma ajuda externa. E essa ajuda externa viria de onde? De seres extraterrestres. Porque o ser humano não consegue lidar com os problemas que estão em voga no nosso dia a dia, como esses exemplos que eu dei. Só para trazer alguns exemplos de religiões aqui. No hinduísmo, por exemplo, para finalizar a Kali Yuga, eles dividem, né, a história nessas eras. A Kali Yuga é a era atual que a gente está vivendo, que ela é marcada, olha, no hinduísmo, pelo declínio acentuado da moralidade, espiritualidade e verdade. Então, nós vivemos essa era. E Deus, na crença deles, virá, como essa imagem à direita aqui, sob a forma de Kalki. Não sei se é exatamente assim que pronuncia Kalki ou Kalki, mas é um avatar, que são entidades que eles creem dentro do hinduísmo, montado em um cavalo branco que acabará com os ímpios e iniciará uma nova idade de ouro. Ou seja, a Satya Yuga, que é a era da verdade ou a era da virtude, que é a mais elevada, que na visão deles nós tínhamos isso no passado, o mundo declinou para Kali Yuga, que é a nossa atual, esse declínio acentuado de moralidade, de verdade, mas esse ser sobrenatural, esse Deus virá na forma desse Kalki para resgatar o mundo para uma nova era de verdade, de virtude, né, de questões mais elevadas. Essa é a crença lá dentro do hinduísmo. Quando a gente vai para a nova era, New Age ou era de Aquário, né, essa visão mais espiritualista das coisas, aquela escritora Alice Bailey, ela, entre aspas, né, profetizou, depois, mais alguns estudos para frente, a gente vai ver quem são os profetas verdadeiros, se eles existem ou não, mas ela é intitulada, né, ou ela é promovida como profeta, e ela profetizou que o Maitreya, ou esse avatar dos avatares, ou Saint Germain, que é o próximo Buda, né? É uma reencarnação, uma volta de um Buda ou de alguém que viria na visão ou com os conceitos de um novo Buda e iria resgatar o mundo, unindo a família global novamente, resgatando justiça social, cooperação e resolvendo os problemas da humanidade. E ela, essa Alice Bailey, ela, acho que é britânica, se eu não me engano, ela profetizou, entre aspas, né, que esse Maitreya ele iria retornar em algum momento após 2025. Então, na visão deles, né, da nova era, New Age, está no limiar desse ser sobrenatural vir para resolver os problemas do mundo. Percebe o senso de urgência em todas, né, essas visões? Esse senso de urgência dessas entidades sobrenaturais virem para resolver os problemas humanos? Vou trazer mais um exemplo, o Alcorão, agora, né, outra grande religião global, o Islã. O Alcorão faz menção à volta de Jesus, né? Tem uma citação lá do Alcorão, no capítulo 43, e Curata 61, que diz: E Jesus será um sinal para a vinda da hora do juízo. Jesus vindo, ele vai fazer juízo. Portanto, não tem dúvida sobre a hora, mas siga-me vós. Este é um reto caminho. Quer dizer, ou seja, Jesus não está indiferente na visão islâmica. Jesus não está indiferente a tudo isso que está acontecendo com a humanidade. Todas essas áreas, assim, esse colapso global. Ele virá para fazer o quê? Juízo, para resolver a situação, né? E punir aqueles que merecem a punição, né? O Alcorão, lembra quando a gente estudou sobre deuses, deuses, né? O Deus do cristianismo versus outras interpretações de Deus? No Alcorão, Alá não é um Deus que ama, é um Deus que é justo. Por isso que a ênfase forte aqui na justiça, né? Esse profeta Jesus, na visão deles, vem para fazer justiça.
E aí, quando a gente vai para a cultura pop, a gente vê diversas manifestações, né, de soluções fora do repertório humano. Por exemplo, lá do Steven Spielberg, se eu não me engano, década de 70, né, esses contatos imediatos de terceiro grau, que é a mesma coisa, né, seres alienígenas vêm, né, seres extraterrestres vêm e ajudam a humanidade a resolver os seus problemas. Há, né, o famoso, as diversas trilogias de Star Wars, né, essa luta do bem contra o mal, né? E quem acompanhou, eu me lembro, eu tinha 8 anos de idade e assisti o primeiro episódio, né? O primeiro filme. E quem acompanhou essas trilogias tem alguns momentos aonde o bem vence. Então, na trilogia do meio, né, o Darth Vader ele é morto ali. Então, será que o bem vence o mal? Aí depois eles recontam, né, na segunda parte a história antes ali e depois no final finalizam. Mas o que que eles pensam, né? Sempre tem essa tensão entre o bem e o mal e em algum momento o mal desaparece, o mal é vencido. Só que o mal se torna necessário novamente. Ou seja, então precisa, né, de alguma coisa externa para resolver isso. E aqui, né, Guerra nas Estrelas é toda uma ajuda àqueles seres, né, de outros planetas, extraterrestres e tudo mais. O próprio ET de Spielberg aí, né, na década de 80, se não me engano, 90, que é, de novo, ele vem, né, vem essa criatura extraterrestre para ajudar aí a humanidade a resolver os problemas. Harry Potter não exatamente como alguém de fora, mas trazendo a magia, né, como solução ali para os problemas da humanidade. Bom, mas e quando a gente vai para o cristianismo? O que será que a Bíblia diz e fala sobre isso? Qual é a nossa grande esperança quando a gente vai para a Bíblia? Eu trouxe 3 textos aqui para a gente entender qual é a visão bíblica. Então, por exemplo, o primeiro de 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Novos céus e nova terra. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Então, o que o primeiro está dizendo? Que nós não esperamos soluções aqui, nessa terra, nós esperamos o que? Uma nova terra, novos céus e nova terra. E Filipenses está dizendo que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está nos céus. E aguardamos a vinda do nosso Salvador. E aí, o próximo texto, que esse é bem conhecido de todos nós, né? João 14, 1 a 3, eu acho que a gente já estudou ele em algum momento, mas é Jesus dizendo para os discípulos, né? Um pouquinho antes da sua morte, da sua paixão, né? Jesus reúne os discípulos e conversa com eles e dá, né? Fala isso para eles. Não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Né? Então, o que que Jesus está dizendo aqui? Eu vou para o céu, mas não se preocupem, eu vou para o céu para quê? Para preparar moradas para vocês, um lugar para vocês lá. Que aí se soma com os textos anteriores. Nosso lugar não é aqui. E quando eu for, eu voltarei. Para quê? Para ficar aqui com a gente? Não, para nos levar para Ele, né? Para nos levar com Ele para os céus. Então, quando a gente olha o cristianismo, né, esse tema da segunda vinda de Jesus é um tema que permeia a Bíblia como um todo, mesmo no Antigo Testamento. Né? Mesmo ali no Jesus pré-encarnado, a gente tem, né, momentos onde mostra a vinda do Messias como um rei, né, em grande glória. Isso se refere à segunda vinda, não à primeira, porque a primeira a gente viu. Jesus vem como um bebê, né, frágil, sofredor, sendo humilhado para morrer numa cruz por nós. Então, a volta de Jesus é a suprema esperança do cristão, a suprema esperança. Por quê? Porque na cruz, Jesus paga o preço do nosso pecado, paga o preço do resgate. Quando o ser humano pecou, ele criou um abismo infinito entre ser humano e Deus. E uma dívida imensa que eu só posso pagar com a minha morte.
Eu posso pagar o preço. Mas Jesus não quer a minha morte. Jesus quer que eu viva eternamente. Por isso ele vem e paga o preço. Ele morre como inocente no meu lugar na cruz, na primeira vinda. Então ele paga o resgate. E na segunda vinda, o que, que ele vem? Ele vem para nos resgatar, para nos libertar plenamente da presença do pecado. Mesmo pagando o preço do nosso resgate na primeira vinda, nós ainda vivemos num mundo de pecados, né? Temos o sofrimento, a morte e todas as dificuldades desse mundo de pecado. Mas na sua segunda vinda, ele vai nos libertar da presença do pecado, da morte, da presença do pecado, do sofrimento e de todas as dificuldades. Então, a esperança do cristão é a segunda vinda de Jesus. E aí, quando a gente entende isso, né, de que nós temos que viver com essa esperança, porque o próprio Cristo disse que ele faria isso, a gente começa a entender que nós não somos filhos dessa realidade do nosso entorno, de todos aqueles 5 slides que eu mostrei no começo, que estão no nosso entorno, mas nós não somos filhos dessa realidade. Somos sim impactados por ela, mas nós somos cidadãos do quê? Do amanhã, de um mundo que ainda não se manifestou como realidade material, mas está presente no nosso coração pela fé. Por isso que a Bíblia diz que a nossa pátria está onde? Nos céus. Então, queria frisar esse ponto que ele é muito importante. Essa esperança suprema do cristão nos coloca como cidadãos do amanhã, de um mundo que não se manifestou ainda como realidade material, porque eu ainda sou influenciado por todos aqueles 5 slides que eu mostrei, todo aquele colapso que a gente vive nos dias atuais, mas essa realidade superior, esse novo céu e essa nova terra, já pode estar presente no meu coração pela fé e pela esperança, nas palavras que o próprio Jesus disse e nesse conceito que a Bíblia traz como um todo. São centenas de passagens bíblicas que reforçam esse fato, a segunda vinda de Jesus. Né? Então, essa promessa da segunda vinda de Jesus, de uma realidade nova, de restauração de todas as coisas, esse é o nosso tema. Essa é a cidade que está lá no título do nosso tema, né? E para a gente abordar esse tema, óbvio, não vai dar para a gente esgotar o assunto, porque ele é muito, e até pelo nosso tempo, ele é bem amplo, né? A Bíblia traz muitos detalhes, que é uma das doutrinas mais fundamentais da Bíblia, a segunda vinda de Jesus. A gente vai passar por 10 itens rápidos aqui, né? Sem esgotar cada um dos assuntos, mas para a gente entender como a Bíblia delineia essa doutrina da segunda vinda de Jesus. Primeiro, por que que Jesus precisa vir a segunda vez? Qual é o propósito dele vir segunda vez? Segundo, como ele vai vir? De que forma? Vai ser como bebê? Como foi a primeira? Não. Como? A Bíblia fala sobre isso. Três, quando? Essa é a grande pergunta, né? Quando ele vai voltar? Quatro, que acontecimentos acontecerão antes dele voltar? Para me dar o senso de urgência. Cinco, que manifestações religiosas a gente vai ver no mundo antes da segunda vinda de Jesus? Seis, que artimanhas o inimigo, Satanás, vai usar para enganar a humanidade para não esperar esse evento? Sete, quais os sinais que ele está vindo, que está chegando o momento dele vir? Oito, o que vai acontecer antes da volta de Jesus? Nove, quais são as consequências da volta de Jesus para 4 grupos de pessoas, que a gente vai ver mais para frente. E décimo, que para mim não adianta nada conhecer os 9 anteriores, se a gente não tomar nenhuma atitude em relação ao décimo. Como eu me preparo para esse evento? Eu acho que é unânime entre nós que a gente não quer mais, né, ficar no mundo do jeito que ele está, com tanta coisa ruim acontecendo. A gente precisa, né, de novo céu e nova terra. Então é aqui que a gente vai cobrir, né, o tema dessa forma. Primeiro, por que que Jesus precisa vir? Qual é o propósito da segunda vinda de Jesus? Eu sempre vou trazer um texto bíblico. Tem muitos outros, mas eu vou trazer alguns mais chaves assim que são bem claros. Por que Jesus precisa vir? Apocalipse 22, 12. Né? Já no último capítulo de Apocalipse, já encerrando o Apocalipse, quando o Apocalipse está fazendo o epílogo do livro, né? Dando o fechamento. E ele diz assim: E eis que cedo venho, Jesus, né? O João escrevendo como Jesus estivesse dizendo para todos nós ali.
E eis que cedo venho, e o meu galardão, galardão é recompensa, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, por que que Jesus, qual é o propósito da segunda vinda de Jesus? Jesus vem para trazer uma justa retribuição a cada pessoa que viveu nessa terra. De que forma essa retribuição? Os que andaram conforme a carne colherão corrupção, e os que andaram conforme o Espírito receberão a vida eterna. Né? Gálatas 6:8. Aqui é uma paráfrase das palavras de Paulo. Aqueles que andaram segundo a carne, o que é segundo a carne? Segundo as nossas funções, os nossos impulsos, a nossa natureza não santificada pela presença do Espírito Santo. Continuamos pecadores, mas buscando cada dia mais nos aproximarmos por amor, né? E estarmos mais alinhados ao ideal que Jesus pede para nós. Né? Jesus não só como nosso Salvador, mas como o Senhor da nossa vida. Mas tem pessoas que não vão, que vão decidir não andar dessa forma. Então, eles vão receber a consequência dessa decisão. Né? Então, andar conforme o Espírito para receber a vida eterna. Então, qual é o propósito da segunda vinda de Jesus? Justiça, exercer justiça, dar a cada ser humano o, a recompensa de acordo com as suas escolhas. E qual é a recompensa daqueles que escolheram servir Jesus? A vida eterna. Está muito claro ali na Bíblia e nos escritos de Paulo. Então, esse é o propósito da segunda vinda de Jesus. Segundo ponto, como Jesus vai voltar? De que forma? Será que é como um bebê, como foi da outra vez ou não? Então, aqui tem, se eu não me engano, 6 itens ou 6 características da segunda vinda de Jesus. Primeiro, Tito 2:3, né? O livro de Tito, capítulo 2, verso 13. Lá diz assim: Agora, dando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, o que que Tito está dizendo? Quando Jesus voltar segunda vez, então lembra, Tito está no Novo Testamento, pós, né, ascensão de Jesus ao céu. O que que ele diz lá? Quando Jesus, é o escrito de Paulo a Tito, né? Quando Jesus se manifestar segunda vez, ele vai aparecer com uma grande manifestação de glória. Ou seja, vai ser um evento literal. Não é um evento imaginário, não é um evento de percepção, não é um evento onde alguns vão perceber, outros não. Não, é um evento literal. A glória dele vai ser manifesta. Então, é literal. Atos 1:11 diz assim: E lhes disseram, varões galileus, aqui os anjos dizendo para, né, aquelas pessoas que estavam ali quando Jesus ascendeu ao céu. Os anjos dizem para essas pessoas. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Porque estavam olhando Jesus subir, 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 subir. Né? Então Jesus ele começa a ascender, ele vai subindo, subindo, subindo até desaparecer. Aí os anjos dizem, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. Como é que eles viram Jesus subir? Um ser humano subindo assim. Ou seja, então quando Jesus voltar, ele vai voltar de forma literal e de forma pessoal também. Ele vai voltar como um ser humano, adulto, da forma como aquelas pessoas o viram subir. Ele vai voltar dessa forma também. Então não é como um bebê, não é como uma percepção, não é como um agente, né, ou como uma força, como um agente dinâmico, não. É como uma pessoa. Assim como o Jesus da primeira vinda foi ao céu, Jesus virá dessa mesma forma na sua segunda vinda. Então vai ser um evento literal e um evento pessoal. Próxima característica, Apocalipse 1:7. E eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos os trampassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Todo olho verá. Significa o quê? Que é um evento visível. A gente vai conseguir ver a segunda vinda de Jesus. É visível, todo olho. Ah, mas e, né, quando a gente olha o planeta Terra, né, se Jesus vem de um lado aqui do planeta, como é que a população que está do outro lado vai vê-lo? Vai ser um evento, né, assim, absolutamente sobrenatural, com outras leis físicas que a gente não tem a mínima percepção. Mas o que que a Bíblia diz? Todo o olho verá. E não vai ser pela televisão, não. Todo o olho verá. Até quantos os traspassaram. Vai ser num momento, porque a televisão tem
Se fosse pela televisão, mesmo no ao vivo, né? Tem um intervalo aqui. Não, todo olho verá, olho, né? O verá. Então, é um evento visível. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, além de ser um evento visível, vai ser um evento audível. Vai se ouvir essa voz dos arcanjos, a trombeta de Deus, né? Vai ser visível e audível. Vai ser um evento assim de muito que vai impactar, né, todos esses sentidos. Então, visível e audível. E característica mais também, Apocalipse 10, Apocalipse 19, 11 a 16. Viu o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo a regerá. Óbvio, uma linguagem figurada dessa espada que sai pela boca, né? Mas qual que é a ênfase do texto? Esse que está falando sobre Jesus, né? Esse cavaleiro é fiel, está até com letra maiúscula na própria Bíblia, fiel e verdadeiro, se refere a Jesus. Ele vai ferir as nações e ele mesmo regerá as nações. Ou seja, vai ser um evento universal. As nações como um todo vão estar envolvidas nesse evento. O que mais? Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, né? Então, um relâmpago é um evento glorioso, um evento assim, né, de glória, né, de luz. Aqui tem uma pálida imagem, né, de uma expressão artística do que seria isso, né, visível, audível, de glória universal e por aí vai. E a última característica, Mateus 13, 49, e essa é muito importante para nós. Assim será na consumação do século, né? O que é a consumação do século? A segunda vinda de Jesus. Jesus dizendo para os discípulos: sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Ou seja, vai ser um evento decisivo. Aquilo que a gente viu lá nos primeiros textos, né? O propósito da segunda vinda de Jesus é fazer justiça, tanto para uns, para os que o aceitaram, quanto para aqueles que o não aceitaram. Por isso é nesse sentido que é um evento decisivo, porque as decisões vão ser já vão ser tomadas aqui e não vai ter mudança de posição, né? As decisões já foram tomadas individualmente por toda a humanidade. Bom, próximo item aqui. Quando Jesus voltará? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Muito interessante. Se a gente olha ao longo da história aí, quantas e quantas pessoas, né, falaram que Jesus viria em datas tais, em épocas tais, mas o que a Bíblia diz? Mateus 24, 36. O próprio Jesus dizendo: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E aqui vale um comentário. Mas Jesus não era Deus? Como que ele não sabia? Só o Pai sabe. Claro que Jesus era Deus. Só que nesse momento, onde ele está dizendo isso, é o momento do Jesus encarnado, onde a divindade foi velada. Jesus, como ser humano, também não sabia. Por isso ele diz: Jesus, como Deus, sim, mas durante o período da encarnação dele aqui, a divindade foi velada. Ele fazia milagres com o poder do Pai, que é o poder disponível para nós hoje, assim como os discípulos fizeram também com o poder do Pai. Então, não é que Jesus, muita gente diz, tá vendo? Jesus não é Deus, olha lá, ele não sabe quando é o dia da segunda vinda. É óbvio que ele sabe agora, né, como Deus, como Cristo, né, entronizado, como Messias entronizado. Mas no momento aqui, quando ele faz essa declaração, ele era um ser humano, né? A divindade estava velada. Então, embora Deus não tenha revelado exatamente o dia e a hora em que Jesus virá, ele deu o quê? Alguns sinais, e a gente vai ver alguns desses sinais, que mostram a proximidade da sua vinda, né? E por que esses sinais? Para que nós estejamos preparados, né? Acompanhando os sinais para, quando isso acontecer, a gente estiver preparado. E a ilustração que o próprio Jesus usa é de uma mulher com dores de parto. Ela sabe exatamente quando vai ser o nascimento? Não sabe. Ela não sabe exatamente, né? Vai ser em tal dia. Né? Desde a concepção, descobriu que está grávida, vai ser daqui tantos meses no dia tal. Não sabe. Mas como que ela sabe que está se aproximando? Principalmente ali nos momentos mais finais, né? Porque as contrações vão aumentando e aí chega um momento que ela sabe, opa, agora a coisa não volta mais, né? Agora a coisa vai nascer mesmo.
queira ou não queira, vai ter que nascer. Então, é a mesma ilustração que Jesus faz aqui. Os sinais nos mostram qual é a nossa proximidade. E os sinais servem para quê? Para que nós nos mantenhamos sempre preparados. Quarto item do nosso estudo: acontecimentos antes da volta de Jesus. O que vai acontecer, né, nesses sinais que antecedem a vinda de Jesus? E aqui tem vários. Mateus 24, 6 e 7. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas olha o que Jesus disse: mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Jesus está dizendo: olha, à medida que o mundo, tudo o que a gente viu lá no começo, né, aqueles 5 slides iniciais, à medida que o mundo caminha para esse momento da segunda vinda, que o fim se aproxima, os conflitos vão se intensificar, né, no grande conflito entre o bem e o mal, nessa luta entre o bem e o mal, nessa luta entre as forças divinas e as forças aí do inimigo, que eventos catastróficos vão ser cada vez mais frequentes e cada vez mais severos. Guerras, desastres naturais, desigualdades sociais, tudo isso tem feito o quê? Tem crescido. E a intensidade como isso tem crescido mostra o quê? Como a mulher, como as dores de parto, de que a gente está caminhando a passos largos para esse momento, né? Muita gente diz assim, mas sempre teve guerra no mundo, e sempre teve mesmo, né? O ser humano, a essência do ser humano é subjugar o outro, né? Em todos os aspectos, e principalmente, né, em tempos anteriores. Mas sempre teve. Só que quando a gente olha a incidência desses conflitos, a gente começa a ver, eu vou mostrar alguns aqui, a gente começa a ver que tem um crescente. E esse crescente já está numa exponencial positiva, crescendo numa taxa muito mais elevada. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, esse gráfico da esquerda, ó, diz, nem é tão atual, mas diz catástrofes naturais no mundo todo, né, ao redor do mundo todo, em número de eventos e com a tendência. Então, pegaram lá desde 1980 até 2010, a gente já está 15 anos, né? Precisa atualizar isso há mais 15 anos. Mas olha, 1980 tal, desde eventos geofísicos, eventos meteorológicos, eventos hidrológicos e eventos climatológicos, né? Então, nos eventos geofísicos, terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas, os eventos meteorológicos, as tempestades, né? Os eventos hidrológicos, ali as inundações, os movimentos ali, né, de massas de água, tal. E os eventos climatológicos, aí aumento de temperatura ou não só aumento, né, mas temperaturas extremas, aumento e queda, e uma série de coisas, né? Fogo, incêndios e por aí vai. Olha a tendência. Não precisa se preocupar, né, com os detalhes do gráfico, só vê a tendência, né, crescendo. O gráfico da direita é uma média móvel aí de 10 anos de medições da temperatura média da Terra. Então, tá vendo que lá em 1800 até 1940 vinha mais ou menos, oscila mais, né, mas vinha mais ou menos, e aí de 1960 para frente começa a crescer em taxas muito mais elevadas. Essa é a tal exponencial, né? E esse negócio aqui estão projetando, inclusive, né, até 2060. Deixa eu ver de quando, acho que eu não coloquei de quando é esse gráfico aqui, mas é bem mais recente. É de 2020, por aí, que é a linha vermelha. Então, o pontilhadinho é a projeção. Então, olha a projeção para 2034. Aumento de 1,5 graus da temperatura da Terra. Projeção para 2060, aumento de 2 graus da temperatura da Terra. Parece que a temperatura média, que é o vermelhinho ali. Os azuis são as oscilações, né? Máxima e mínima ali. Parece que é quase nada, né? A gente tem gente que dos Estados Unidos sai dos menos 30, quase menos 20, e vai para 40, lá na região de Chicago, por exemplo. Parece que 1,5 graus, mas é a temperatura média da Terra. Isso causa uma série de disfunções nos ecossistemas e, assim, é caótico. Mais do que 2 graus, a vida já começa a estar em grande risco, que já começa a não conseguir mais, né? Os sistemas de manutenção da vida não conseguem mais se adaptar a isso. Outro também, o da esquerda,
são as erupções vulcânicas, ou a intensidade das erupções vulcânicas ao longo do tempo, né? Até 2014 também. Dá só uma olhada nessa tendência, né? A curva vermelha aqui, ou mais bordô, é a soma das outras, né? É o total. Então, olha de novo a tendência para cima. E os terremotos aqui, né? E aqui eles só catalogaram os de magnitude 6,0 para mais. Olha como a partir do ano 2000, né, o negócio já começa a disparar, né? Então, assim, esses são os sinais, né, de que nós estamos nos aproximando de alguma coisa, né, desse evento que, segundo a Bíblia, é a segunda vinda de Jesus. E Jesus disse: olha, isso não é ainda o fim, né? Apesar de muitos desses eventos assolarem, ou quase que destruírem regiões aí, tipo o sul do Brasil, como foi o ano passado, mas ainda não é o fim, né? O fim é outro momento. Então, isso aqui, sinais do mundo físico. Agora, que manifestações religiosas vão ter antes da segunda vinda de Jesus? O que vai acontecer no campo da religião antes da segunda vinda de Jesus? Jesus é muito claro, né, quando ele dá essa orientação lá nos capítulos finais de Mateus para os discípulos. Lá no capítulo 24, verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem são os eleitos aqui? Aqueles que aguardam a vinda, a segunda vinda, que estão se preparando para a segunda vinda, que estão entendendo o tempo que a gente vive e estão buscando, né, se preparar para a segunda vinda. No final, a gente vai falar sobre preparo. Mas, se possível, até esses próprios eleitos. Então, essa frase ou essa afirmação de Jesus, ela traz embutida de que se até os próprios eleitos, se possível, que as coisas vão ser muito sutis, o engano vai ser muito sutil, né? Então, quanto mais se aproxima aí a segunda vinda de Cristo, mais impostores religiosos têm aparecido, dizendo serem enviados por Deus e estão enganando a muitos, né? E esses são chamados de falsos cristos ou falsos profetas, por quê? Porque frequentemente exibem manifestações sobrenaturais e fazem supostos milagres. A gente está estudando, né, no nosso guia de estudo lá da semanal aqui da igreja, sobre o livro de Êxodo, o livro de Êxodo. E quando Deus chama Moisés para ir lá, né, dizer para o faraó, olha, liberta o meu povo, e o faraó não liberta, tal, e depois caem as pragas. Em algum momento ali, Deus, né, dá para Moisés e Arão a capacidade de fazer alguns milagres e alguns sinais, né? Arão pega a vara dele e Deus falou com eles no deserto: olha, lá no Egito, se Faraó não acreditar na palavra de vocês, façam esses sinais. E Moisés solta a vara e a vara se transforma numa serpente. Os magos lá do Egito, a Bíblia diz que conseguiram reproduzir. São o quê? Falsos profetas, falsos cristos. Isso vai acontecer também no final dos tempos. A gente vai ver um crescimento dessas manifestações sobrenaturais, de supostos milagres e de supostos profetas que vão enganar, se possível, até os eleitos. Como não ser enganado? Essa é a grande pergunta. Como não ser enganado? Buscando se essas pessoas ou se esses sinais estão alinhados ao que a Bíblia diz. Então, a gente sabe que tem profetas verdadeiros também, né? No tempo atual, no tempo do fim, vão existir profetas, né? O livro de Joel diz claramente lá: os teus filhos profetizarão, os teus velhos, os teus idosos profetizarão, né? Ou seja, o dom profético vai se manifestar no tempo do fim, ou nesses momentos finais da história do mundo. Vai ter um estudo que a gente vai estudar especificamente. Quando aparecer um desses falsos profetas ou falsos cristos, quais são os testes bíblicos que eu preciso fazer com eles para saber se são falsos ou verdadeiros? Não são os sinais. Então, olha que isso é muito importante. Não são os sinais, não são os milagres que vão dar autenticidade aos profetas ou a esses falsos cristos, porque eles vão falsificar muitas dessas coisas. Então, eu vou ter que buscar outros parâmetros para entender se eles são de Deus ou se são do inimigo. Porque só tem duas fontes de poder, ou vem de Deus ou vem do inimigo de Deus, né? Então, por exemplo, a profecia se cumprir vai ser um dos critérios. Ele disse e se cumpriu, vai ser um dos critérios. O que ele fala está em total harmonia com o que a Bíblia diz. Não tem como aparecer um profeta dizendo uma coisa diferente do que a Bíblia diz.
dizendo: olha, não existe mal, não existe nada disso, o bem e o mal tem que conviver. Se aparecer alguém e fazendo milagres dizendo isso, opa, está completamente diferente do que a Bíblia diz. Então, é falso. Por mais que eu veja ele fazendo milagres, então a gente vai ter um estudo especificamente como identificar esse tipo de pessoas, né, de falsos cristos e falsos profetas, que vão fazer sim manifestações sobrenaturais. O próprio Jesus disse isso. Então vai ter muito, né, diversas manifestações religiosas, não só no cristianismo, mas nas diversas manifestações religiosas vão surgir esses sinais e manifestações sobrenaturais, coisas nunca vistas. Não sabemos exatamente o que pode ser, mas coisas que não, a gente nunca viu. Vamos em frente. E dentro dessas manifestações religiosas, qual é a artimanha de Satanás que ele vai usar para enganar? Né? Se possível, os eleitos. E aqui Paulo diz claramente em 2 Tessalonicenses 2,9: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Ou seja, qual vai ser a grande artimanha de Satanás próxima à segunda vinda de Jesus? Sempre foi, mas intensificada absurdamente próxima à segunda vinda de Jesus? A mentira, o engano, o que ele fez usando a força no começo do cristianismo, né? Os cristãos sendo mortos, perseguidos, lançados ali nos coliseus, né? nos ginásios para serem consumidos pelas feras, sendo mortos, presos. Ele mudou de estratégia. Agora é o engano, né? E aí ele vai operar poder, sinais e prodígios com o objetivo de enganar. Então Satanás vai colocar em ação toda a obra de engano, menosprezando o quê? A revelação encontrada na palavra de Deus. Nós, como seres humanos, né, olhando aqueles poucos gráficos que a gente viu e olhando a situação do mundo, a gente está percebendo que a gente está se aproximando dos eventos finais. E Satanás, que tem uma visão muito mais ampla do que a gente, até porque ele é um ser, né, sobrenatural, ele sabe nitidamente que o fim dele está se aproximando. Então ele está intensificando essa obra de engano. Só que aqueles que conhecerem os sinais bíblicos que se referem ao verdadeiro Senhor não serão confundidos. E a própria Bíblia diz que vai chegar um momento da história que o próprio Satanás vai falsificar a segunda vinda de Jesus. Ele vai se apresentar como um ser como Jesus. Como? Eu não sei, mas um ser como Jesus não encarnado, lá no primeiro século, mas como um Jesus glorificado. Um ser que a gente vai bater o olho e vai ver, esse é sobrenatural, não é desse mundo. É um ser diferente, vai fazer milagres, vai fazer uma série de coisas. Só que ele vai com o objetivo de enganar. E quem vai sobreviver aos enganos ou não vai ser confundido com os enganos? Aqueles que conhecerem os sinais bíblicos. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz claramente que quando Jesus voltar na segunda vinda, diferente da primeira, ele não vai colocar os pés na terra. Ele não vai descer no nosso planeta. A Bíblia diz claramente isso. A gente pode depois, até no estudo profético, olhar tudo isso. Então, esse ser sobrenatural que a Bíblia diz, ele vai se apresentar como um ser nesse mundo. Então, quando fizer isso, claramente não é Jesus. Jesus não vai colocar os pés nessa terra. Então, aqui estão alguns, né, um pequeno exemplo só de como é importante conhecer. Ele vai falar coisas legais, ele vai dizer coisas boas, ele vai tentar levar a humanidade, né, para um nível de maior comoção social, de interesse social, mas no fundo é para enganar os escolhidos. Porque o mundo vai chegar a um final mesmo. Sétimo ponto, quais os sinais antes da volta de Jesus, né? Então, aqui a Bíblia, a gente não vai ler os textos todos em detalhes, porque são muitos detalhes, mas a Bíblia, e esse gráfico aqui, ele traz alguns desses sinais divididos em sinais do mundo social e sinais do mundo natural. No mundo social, todos esses sinais aqui são derivados ou são consequências desse texto de Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha isso. Jesus está dizendo, Jesus olhando, né, com visão espiritual
na sua onisciência, os eventos dos últimos dias, ele vai olhar para a humanidade nos últimos tempos, imediatamente antes da segunda vinda dele, e vai ver que a iniquidade vai aumentar absurdamente, vai se multiplicar, e o amor vai esfriar de quase todos, olha isso. E quando o amor esfria e a iniquidade se multiplica, para nós, né? As pessoas vão ser o quê? Egoístas, corruptas, blasfemadores, avarentos, sem amor, arrogantes. E a própria Bíblia diz que esses tempos vão ser trabalhosos, né? Então, tem os textos aí, depois no material vocês podem dar até uma olhada em mais detalhes. Mas, né, Paulo está dizendo, né, nos últimos tempos as pessoas serão, o ser humano será mais e mais egoísta, mais e mais corrupto, mais e mais blasfemador. O que é blasfemador aqui? Se colocando no lugar de Deus, né? Oferecendo caminhos que não são os caminhos de Deus. Avarentos, né? Preocupados com os ganhos pessoais e sem amor, né? E arrogantes. Então, a gente vê isso já no nosso mundo, claro, né? Só olhar aí a situação do mundo atual, a gente vê. E que sinais do mundo natural? A gente já viu alguns, né? Terremotos, fome, pestes, epidemias, né? E aí o texto de Mateus 24 diz assim: haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores em Jaleu. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Talvez alguém vai ouvir isso pela primeira vez. Sol escurecer, a lua não dar a sua claridade, as estrelas caírem, já aconteceu. 1700 e 1800. A gente pode até estudar essas profecias mais para frente, talvez como outros temas de estudo. Então, tudo isso aconteceu, né? E os poderes do céu estão sendo abalados. O que é isso, né? Essa efervescência aí de pessoas, de seres humanos cada vez mais desconectados de Deus. Por isso, o nosso papel, né, de levar o conhecimento de Deus às outras pessoas. Bom, o que acontecerá antes da segunda vinda de Jesus? Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. E olha o final do verso. Então virá o fim. Qual é o grande sinal, então, da segunda vinda, de que chegou o momento da segunda vinda? O evangelho pregado a todo o mundo. Todo o mundo conhecer esse evangelho, que há 66 estudos a gente tem tido o privilégio de conhecer. Então, só conectando as coisas aqui. Fomes, terremotos, pestes, né, o amor esfriando, a iniquidade aumentando e se multiplicando, tudo isso são sinais, são o princípio das dores. O grande sinal, o grande evento é, o grande sinal é o evangelho pregado a todo mundo. E Apocalipse 14, 6 diz assim, né, reforçando essa importância da pregação do evangelho. O que é o evangelho? A boa notícia do quê? De salvação em Jesus, da vida eterna em Jesus. Se eu aceitar Jesus como Salvador e Jesus como Senhor da minha vida. Esse é o evangelho eterno. E lá diz em Apocalipse: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Nessa expressão, cada nação, tribo, língua e povo, né? Isso se refere, na profecia lá de Apocalipse mostra uma atuação global. Então nós temos que pregar o quê? Para a terra como um todo, para o mundo como um todo, né? Para todo ser humano. O mundo precisa ser avisado sobre a volta de Jesus. Por isso, pouco antes desse evento, haverá uma pregação global do Evangelho eterno, e esse será o último sinal. Ah, mas eu não estou vendo esse Evangelho eterno sendo pregado de forma global ao longo do mundo todo. Tem muita coisa que a gente não está vendo, mas está sendo pregado. Vou dar um exemplo: mundo muçulmano. Se você chega nesse mundo muçulmano, ou nos países muçulmanos, você diz que é um cristão, não por dizer que é um cristão, tem alguns países que até têm alguma tolerância, mas tentar pregar sobre alguma coisa diferente, você vai sofrer pena de morte. Mas tem muitos e muitos missionários pregando o cristianismo de forma escondida e anônima, mas o evangelho está sendo pregado nesses lugares. Vou dar um exemplo que eu ouvi de um missionário que contando, não me lembro agora qual foi o país, mas um país islâmico extremamente fechado, né, do Oriente Médio.
Eles estavam em dois, ele e a esposa, e lá qual que é a estratégia de pregação do evangelho? Você não pode abrir lá uma tenda, né, alugar um lugar e vamos ter reuniões aqui para estudar a Bíblia. Não pode. Então, qual é a estratégia? Se fixam numa localidade, fazem amizade ali no entorno, e nesse estreitamento de amizades, de forma, né, dentro de casa, ou deles ou das pessoas, se começa a falar sobre isso, né? E numa dessas histórias que eles contaram, de alguma forma, né, aquela região ali na cidade que eles estavam, descobriram que eles eram cristãos e estavam falando dessas ideias ali, né, para as pessoas. E eles tinham o hábito, o costume de todo dia de manhã, né, tomar café da manhã numa padaria que tinha ali perto de onde eles moravam. E aí, como a situação estava ficando muito complicada e risco de vida, eles estavam já, né, planejando, organizando ali para se mudarem para outro lugar. E aí estavam ali nessa padaria, conversando ali com as atendentes, que eles já eram conhecidos, né? Há anos eles frequentavam ali o lugar, e disseram, nós estamos indo embora, tal, não sei o que, tal. A gente está ouvindo que vocês, né, são cristãos, tal, tal, mas vocês vão todos embora? Sim, né, eu e minha esposa. Mas aquela terceira pessoa? Terceira pessoa. Todas as vezes há anos que vocês vêm tomar café da manhã aqui, tem uma pessoa, um homem que fica na porta. Nossa, mas a gente nunca viu esse homem. Ou seja, os anjos estão conduzindo e protegendo essas pessoas que estão levando o evangelho para esses lugares de difícil acesso. Então, tem muita coisa que a gente não sabe. Países da África, extremamente difícil também, lá porque eles têm uma crença espiritualista muito forte, né? E tem locais assim onde anjos estão se manifestando de forma sobrenatural e as mensagens de Deus estão chegando, né, para essas pessoas para que elas conheçam realmente esse evangelho eterno, né, essa bendita esperança que nós temos. Então, isso vai acontecer, tem que acontecer antes da segunda vinda. O evangelho vai ser pregado a todo mundo de forma global. Nós temos, na história mundial recente, nós temos um evento ou uma época da história onde isso aconteceu. Lá no grande reavivamento dos Estados Unidos, que não foi restrito aos Estados Unidos, mas teve um grande reavivamento global, onde o mundo cristão redescobriu verdades que tinham sido esquecidas, né, ao longo da história do cristianismo. Não foi só nos Estados Unidos foi mais enfático, mas o estudo profético das profecias bíblicas, ele floresceu de forma global, tanto nos Estados Unidos, lá com Guilherme Miller, né, as pessoas que aguardavam naquela época a segunda vinda de Jesus, quanto aqui na América do Sul, né, um padre na Argentina que chega nas mesmas conclusões, né, do povo do Advento lá da América do Norte, quanto na Europa, outros locais onde, né, se redescobriu profecias bíblicas e se percebeu que o mundo estava entrando num novo momento da história. Então, isso foi o global, né? Isso vai ser de uma forma muito mais intensa também nos momentos finais, antes da segunda vinda de Jesus. Agora, quais as consequências da volta de Jesus para quatro grupos de pessoas, né? Vão ter quatro grupos de pessoas. A humanidade vai ser dividida em quatro grupos de pessoas quando Jesus voltar. Primeiro, os justos vivos, aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador vivos, que vão, né, ver Jesus voltar. Os justos mortos, aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, mas que morreram antes desse evento. Os ímpios, aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, vivos, que vão ver Jesus voltar. E os ímpios que não aceitaram Jesus, que estavam mortos, estarão mortos quando ele vier. Então, olhando o nosso quadrinho aqui, o que vai acontecer com os justos vivos? E aqui estão todos os textos, principalmente esse texto de 1 Tessalonicenses 4, né? Os justos vivos vão ser transformados, né? Dada a palavra de ordem, ouvida a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão e nós, os vivos, seremos transformados, né? E subiremos para encontrar com Jesus nos ares. Então tá aqui, ó. Jesus não vai pisar nessa terra. Então os justos vivos vão ser transformados. Que transformação é essa? Esquece esse corpo, né, sujeito aqui, influenciado pelo pecado, né, que pode ser atingido pelo pecado. Não, é um corpo novo, transformado, sem
presença do pecado, sem mais natureza pecaminosa, sem as consequências do pecado, né? Sem um corpo perfeito, como era Adão e Eva quando foram criados lá no Jardim do Éden. Então, um corpo transformado e sem agora natureza pecaminosa. Nós vamos ser arrebatados para encontrar Jesus nos ares e viveremos uma vida eterna com Ele. Teremos em nós agora a capacidade novamente dada por Deus de termos vida eterna. Então, transformados, arrebatados para encontrar Jesus nos ares e com a capacidade de viver eternamente agora. E os justos mortos? A mesma coisa. Primeiro eles vão ressuscitar, né? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ouvida a trombeta de Deus, então a voz de Deus vai ser ouvida. A voz de Deus é tão poderosa, né? A palavra de Deus é tão poderosa que os mortos vão ouvi-la. Então, ouvida a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro. Aí é o mesmo processo dos justos vivos. Ressuscitarão, só que já transformados. Não vão ressuscitar como eram e depois serem transformados. Não, vão ressuscitar já transformados. Outros, né? Transformados serão arrebatados junto com os justos vivos e também com a capacidade de vida eterna. E os ímpios vivos? Aí vários textos que diz que vão ter espanto, medo, né? Vão pedir que as montanhas, as pedras caiam sobre eles, porque eles não vão resistir a enxergar Jesus. O pecador não pode estar diante de um Deus santo sem ser consumido. Por isso o santuário foi uma estratégia que Deus encontrou de habitar no meio do ser humano, lá no santuário do deserto, e o ser humano não ser consumido, mas ninguém via Deus, né, face a face. Só o sumo sacerdote ainda olhando para baixo e só tendo sensações assim da glória de Deus, né, quando ele fazia o ofício do sacrifício anual. Mas os ímpios morrem então. E os ímpios mortos continuam mortos, como se nada tivesse acontecido, né? A gente vai ter, acho que o próximo estudo que vai ser com a Karine, vai ser sobre os mortos, sobre o estado na morte. Então, a gente vai entender o que é esse continuam mortos. Eles estão aonde, esses mortos, né? O que é esse continuar morto? Vai ser o próximo estudo, fica aqui o highlight e o né, uma primeira degustaçãozinha. Onde que eles estão? Então, eles morrem. Os ímpios morrem de medo, de espanto, porque não conseguem permanecer vivos na presença de um Deus Santo. São só essas 4 classes de pessoas, não tem outras, né? Não vai ter outras. Só tem um detalhe aqui que vale, porque a gente já estudou, né, os evangelhos. Jesus, quando estava ali, né, nos tribunais, diante de Anás, Caifás, de Herodes, tal, Jesus disse para eles, né? Eles perguntavam: Você é o filho de Deus ou não? Né? E Jesus disse: Olha, vocês não estão acreditando aqui, mas quando eu voltar em poder e grande glória, vocês vão me ver. Então, vai ter o que a Bíblia chama de ressurreição especial. Essas pessoas que participaram ali da paixão de Jesus, que foram seus algozes, vão ressuscitar, mas não transformados, vão ressuscitar como eram, para ver Jesus voltar, né? Para aí sim entenderem que ele era realmente quem ele dizia. O próprio Jesus disse para ele: depois vão morrer de novo. Vão ressuscitar, vão ver e vão morrer de novo. Né? Vão ver, puxa vida, nós perdemos a oportunidade. Ele era mesmo quem ele dizia que era. Décimo, para depois a gente abrir para perguntas, para mim aqui está o grande fechamento, né? Como se preparar para esse momento? Como é que eu me preparo para esse momento? Primeiro ponto, Jesus já fez tudo pela nossa salvação. Tudo, absolutamente tudo pela nossa salvação. Já veio, já pagou o preço. Agora eu só preciso aceitá-lo como meu Salvador, entender a minha condição de total inabilidade para me salvar, para viver eternamente e buscar a ajuda dele. Então, como é que eu faço isso? Eu entendendo a minha situação de pecador e me arrependendo dos meus erros e confessando os meus pecados a Deus. E o que a Bíblia diz? Quando eu faço isso, ele é fiel e justo para nos perdoar. E Malaquias, ou Miqueias, perdão, Miqueias diz que que Jesus faz Deus faz com os nossos pecados? Uma linguagem figurada, joga nas profundezas do mar. Ou seja, ele apaga. Por quê? Porque quando eu me arrependo e confesso os meus pecados, eu estou trazendo sobre mim a justiça de Jesus. É como se Jesus me cobrisse com o manto da sua justiça. Deus olha para mim e vê quem?
a perfeita justiça de Jesus. Eu me apresento com vestes sujas ou trapos de imundície, como a gente falou em alguns estudos atrás. Eu me apresento com as vestes perfeitas de Jesus, mesmo sendo pecador ainda. Por isso que eu preciso viver nesse ciclo de me arrepender e confessar. Me arrepender confessar, me arrepender dos pecados e confessar. E pedir para que o Espírito Santo vá transformando a minha mente, né? Como Romanos 12 diz, vá trabalhando na minha mente, transformando a minha mente, para que cada vez mais eu me torne parecido com Jesus, para que cada vez mais eu me torne próximo dele. Então, me arrepender e confessar os pecados. Aceitar Jesus, que Jesus é o Messias, que ele é o meu Salvador. Não existe salvação em nenhum outro, né? Não há ser humano, a Bíblia diz isso, né? Pelo qual importa que sejais salvos. Não tem nenhum outro ser no universo capaz de promover a nossa salvação, senão Jesus. O Jesus bíblico, né? O Jesus da Bíblia. Porque ele é o Messias, ele é o nosso Salvador. Então, aceitar Jesus como meu Salvador, entender que eu sou pecador, me arrependo e confesso os meus pecados. E ele vai me dando essa capacidade de crescer em maturidade espiritual. Pela fé, terceiro ponto, pela fé nos méritos do sacrifício de Jesus no meu lugar, eu recebo o dom. Dom é presente. Eu recebo o presente da salvação. E aí Deus me declara justo. E pelo poder do Espírito Santo, procurar viver uma vida íntegra. E que é uma vida íntegra? É o resumo da lei. Viver uma vida marcada pelo amor a Deus e amor ao próximo. Como é que eu vivo amando a Deus? É só olhar lá os primeiros 4 mandamentos, né? Viver amando a Deus é seguir os primeiros 4 mandamentos. E como é que eu vivo amando ao próximo? É vivendo os 6 últimos mandamentos. Não matando, não roubando, não cobiçando, né? Tendo cuidado com o meu próximo. O que mais? Ficar alerta e manter contato diário com Deus. Por quê? A gente viu qual vai ser a principal estratégia do inimigo de Deus nos eventos que antecedem a segunda vinda, o engano. Então, é nesse contato diário com Deus, no que Jesus disse, vigiem e orem. O que é vigiar e orar? Esteja alerta. Vigiar é estar alerta. Esteja alerta com o que está acontecendo ao redor. Vejam os sinais, vejam a evolução das coisas, olhem isso à luz das Escrituras e da Bíblia, para que vocês não sejam enganados, né? E se Cristo demorar, não desanime, não perca a fé. Sabe por quê? Muita gente diz, mas Jesus está demorando. Os primeiros discípulos, eles criam que Jesus voltaria na geração deles. O próprio Paulo, quando ele escreve ali para os Tessalonicenses, lá no capítulo 4, que ele fala da ressurreição e da transformação dos salvos, ele diz assim, e nós, ouvida a tocada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, tocada a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro. E olha o que ele diz, e nós, os vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Ele cria que a segunda vinda de Jesus aconteceria na geração dele. Os primeiros apóstolos criam nisso. Paulo cria nisso. Né? A igreja, no decorrer de toda o seu desenvolvimento, cria nisso. Essa é a bendita esperança do cristão, a segunda vinda. O que os anjos disseram, olha, se Jesus e foi ao céu, ele vai voltar, da forma como vocês o viram seguir. O próprio Jesus, não fiquem preocupados, eu vou voltar, eu vou preparar lugar para vocês, mas eu vou voltar. Só que 2025 anos se passaram e Jesus não voltou. E aí muita gente desanima e perde a fé. E aí diz assim, mas Jesus está demorando, faz 2000 anos que ele prometeu e não voltou. Mas vamos fazer uma reflexão. Quanto tempo uma pessoa aguarda a vinda de Jesus? Por quanto tempo uma pessoa aguarda a vinda de Jesus? No máximo, 2000 anos? Uma vida. Uma vida. Quanto é uma vida? 80, 85, né? Vamos pegar uma vida média, 80, 85 anos. No máximo, o tempo que a gente aguarda a segunda vinda de Jesus é uma vida, 85 anos. Se eu tiver o privilégio de estar vivo quando Jesus voltar, talvez vai ser menos, mas é no máximo uma vida. Então, esse senso de demora, ele é relativo. Demora no sentido quando eu olho a história como um todo, né? Porque a gente está olhando para trás. Mas quando eu vivo aquilo que a gente falou lá atrás, quando eu vivo com essa bendita esperança e sou movido por essa esperança, eu vivo nessa expectativa
presente do retorno de Jesus, né? Então, eu vivo com essa alegria, porque eu tenho essa expectativa, tenho essa esperança do iminente retorno de Jesus, porque eu já vivo esse reino agora, né? Ele não está manifestado materialmente ainda, mas eu já posso vivê-lo agora, que é viver as realidades espirituais. Então, viver com essa alegria e com essa expectativa do retorno de Jesus. E para finalizar, eu já mostrei esse slide, né, em outros estudos nossos, mas eu sempre gosto de voltar a ele. A segunda vinda de Jesus, ela só é possível porque Jesus cumpre todos os requisitos para ser não só o nosso Salvador, não só o nosso Salvador, mas o nosso único Salvador. Vamos relembrar os requisitos que Jesus cumpre para ser o nosso Salvador, para nos oferecer vida eterna. Ele precisa ser Deus. Por que ele precisa ser Deus? Porque o pecado é um crime que lesa o caráter de Deus. E só Deus pode resolver. Então ele precisa ser Deus. Só que o salário do pecado é a morte. Então, para Jesus pagar o preço do meu pecado, do meu lugar, ele precisa morrer. E para ele morrer, ele não pode morrer como Deus, ele precisa ser um ser humano. Por isso ele encarnou para ser um ser humano e, como ser humano, morrer. Só que ele precisaria, para morrer e ter condições de pagar o preço do meu pecado, a vida dele tinha que ser sem pecado. Ou seja, ele tinha que ter crédito na conta dele para acreditar isso para mim. Se ele tivesse pecado, ele não teria condições de ser o meu Salvador. Então, além de ser Deus, de ser humano, ele precisaria ser sem pecado. Precisaria morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, ele morre de forma substitutiva por nós. Todos os sacrifícios lá do Antigo Testamento, depois no santuário, na época patriarcal, depois no santuário, depois nos templos, né, do povo de Deus, mostrava isso, que o salário do pecado é a morte, mas que alguém morreria no nosso lugar e pagaria o preço. O que mais? Ele precisaria ressuscitar, porque se ele morresse e ficasse para sempre na sepultura, como é que poderia ser o meu Salvador? Né? O próprio Paulo diz: se Jesus não ressuscitou, a fé de vocês é vã. A fé em quê? Na boa notícia da vida eterna. A fé de vocês na vida eterna é vã, porque se ele não ressuscitou, ele não conseguiu vida eterna nem para ele. Como é que ele vai conceder isso para vocês? Então, além de ser Deus, ser humano, ter uma vida sem pecado, imaculada, de morrer e ressuscitar, ele precisaria ressuscitar. Né? O que mais? Ele precisa interceder por mim, que ele ressuscitou há 2000 anos atrás, mas eu vivo 2000 anos depois de Jesus. Então, como que eu me aproprio dos méritos do que ele fez por mim há 2000 anos atrás? Ele precisa hoje interceder por mim. Eu não vivo na época dele. Eu vivo 2000 anos depois. Então, aquilo que a gente mencionou, né, o nosso arrependimento, a nossa confissão, elas vão a Jesus e ele intercede por nós diante de Deus. Só ele é o nosso intercessor. Não existe outro intercessor. Não existe ser humano intercessor, não existe santo intercessor, até porque a gente vai ver qual é o estado dos mortos no próximo estudo. Só Jesus é o nosso intercessor, mais ninguém. E por último, ele precisa voltar para nos buscar. Porque não adianta nada ele ser Deus, ser humano, ter pago o preço do nosso pecado, tendo a sua vida sem pecado, ter morrido no nosso lugar, ter ressuscitado, estar intercedendo por nós e a gente viver aqui nesse mundo até quando? Né? Ele precisa voltar para nos buscar. Porque esse mundo vai se auto-exterminar se, né, as coisas continuarem dessa forma. Então ele precisa vir para nos buscar. Vamos ver o que Jesus já cumpriu de todas essas qualificações ou essas características. Ele é Deus? Sim. Está lá, João capítulo 1, verso 1. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, claramente. Ele era ser humano? O próprio João diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a divindade encarna como ser humano. Ele é sem pecado? Sem pecado, né? Vários textos que mostram isso. Ele morreu no nosso lugar? Morreu. Morte de cruz. Documentado, inclusive, historicamente. Ele ressuscitou? Ressuscitou. Documentado, inclusive, historicamente. Lembra quando a gente estudou sobre, né, o Deus do cristianismo? A ressurreição é um fato histórico que comprova a veracidade do Deus dos cristãos. Porque se você quisesse acabar com o cristianismo, era só provar que Jesus não ressuscitou. Né? Que está morto, está em algum lugar, acabou o cristianismo. Ele intercede por nós? Claramente, né? A Bíblia diz isso. João diz isso, que nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo.
por não ter pecado, por ser justo, ele tem a capacidade de interceder, ele tem a prerrogativa de interceder por nós. Qual que falta das qualificações para ser cumprido? Ele voltar para nos buscar, certo? E ele vai cumprir essa qualificação? Como é que eu sei que ele vai cumprir essa qualificação? Todos os textos que a gente leu, principalmente esse de João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, o que ele diz? Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Não é um ser humano que está dizendo isso aqui. Quer dizer, não é um. Né, era um ser humano quando Jesus disse isso, mas não é um ser humano qualquer. É o próprio Jesus está dizendo isso. Eu vou, mas eu voltarei. Então, ele vai cumprir essa qualificação, sim, porque ele prometeu. E qual é a esperança que eu tenho? É só olhar todas as outras. Assim como ele cumpriu todas as outras, isso me dá certeza de que ele vai cumprir essa última que falta. Então, assim, esse é um estudo muito bonito, né, que está, como eu disse no começo, na Bíblia como um todo. E quando eu tenho essa certeza, eu começo a viver, independente das realidades que a gente vive, como a gente viu no começo, aqueles 5 slides. Apesar daquilo, eu tenho a certeza, a esperança de um mundo melhor, né? Porque Jesus vai voltar e nos dar um mundo melhor. Tem muita gente, só para a gente finalizar, tem muita gente que diz, não, isso aí não deve ser não, porque se isso tudo fosse verdade, não existiria o sofrimento, não existiria o mal, não existiriam crianças vivendo, comendo, se alimentando no lixo, não existiriam crianças sendo abusadas. Mas é um argumento que não tem muito sentido, não tem muito pé nem cabeça. Por quê? Porque se isso não existisse, ou isso precisa, Deus precisou permitir que isso existisse para que mostrasse para os seres humanos quais são as consequências e qual é a proposta do governo de Satanás. A proposta do governo de Satanás é exatamente essa. Tudo aquilo que a gente viu no começo da apresentação, a situação que a gente se encontra como planeta no mundo de hoje. Mas para mostrar o contraponto, apesar disso, apesar de a gente viver em meio a tudo isso, que é a consequência do pecado, a gente tem a promessa do próprio Jesus de que teremos novo céu, nova terra, onde habita paz, onde habita justiça, porque ele vai vir nos buscar e nos levar para esse novo céu e para essa nossa terra. A gente vai finalizar o estudo aqui, mas vai ter um mais para frente que vai mostrar o seguinte: depois de 1000 anos, mais um spoiler aqui, ó, dão o próximo no outro, depois de 1000 anos, né? A cidade santa do céu vai voltar, vai vir a essa terra, e essa terra vai ser recriada pelo próprio Jesus, assim como ela foi lá no começo. Esses são os novos céus e a nova terra. Vou interromper aqui para a gente ir para as perguntas. Perguntas, colocações, dúvidas, Rodolfo, Karine, quiserem, devem complementar. Sempre acho que vai sobrar um tempinho a mais, mas estou sempre em cima da bucha aqui. Ô, Roberta, Fábio, diga. eu não sei se você viu que apareceu uns dias atrás, eu acho que era um chinês, eu até comentei, acho que com a Ká, que eu acho que é o maior QI do mundo, e ele falou que Jesus voltaria entre 30 e 40 anos. Você viu isso ou não? Eu não sei se foi exatamente esse, mas eu ouvi de um chinês, que é o maior QI do mundo, segundo os testes lá, e o que eu vi, ele falava da Bíblia, que, olha, vocês Isso. devem ler a Bíblia, vocês devem estudar a Bíblia, porque ali tem verdade. Não lembro É, exatamente, eu vi é esse bem en passant, mesmo. assim. Ele fala muito da Bíblia, mas o que eu comecei a pesquisar, né, da onde que ele chegou isso. A gente fica pensando, né, que números será que ele viu? O que que será que ele viu para poder chegar nesses 30, 40 E aí, anos, né? aí a gente já viu que, assim, se ele está profetizando isso, pode ter o QI que for. Na Bíblia me É, diz é, claramente o contrário, né? que nem Lembra Jesus sabia. 2012? Teve até filme, né? 2012. Por que chegaram em 2012? Porque o calendário maia ia até 2012. Então,
não projetaram mais para frente. Só que 2012 passou e a gente está aqui, 2025. Depois estamos falando 2027, porque Jesus morre, né, no ano 27, então 2000 anos depois, e tem várias teorias aí. Falácia, gente. Falácia. Não tem marcação de data. A gente vai ver quando a gente estudar as profecias, a gente vai ver algumas datas na profecia, mas a última data foi 1844. Tem um evento profético que acontece aí, que a gente vai estudar mais para frente, mas depois disso não tem. E principalmente a volta de Jesus. Então pode ser o quem for, marcou data, pode ser o Fábio. Fábio marcou data, falso profeta. Não tem data. Rodolfo, se marcar data, Karine também, se marcar data, tudo falso profeta. Tudo por fogo. Tudo por fogo. Exatamente. Mais algum ponto, Perguntas? gente? Perguntas? Foi muito bom. Se vocês quiserem, a gente também pode, no próximo estudo, voltar um pouquinho nesse tema com perguntas, porque eu acho que é um tema que teve muito conteúdo, e acho que talvez É, vocês, acho que no começo, o que que você acha, Fábio, da gente retomar um pode pouquinho ser, Fábio e pode Rodolfo? ser. Fazer uma rodada mesmo de perguntas, aí dá para dar uma depuradinha, né? Dá para pensar. Mas assim, o que me impressiona é que toda religião, o ser humano aguarda uma manifestação do sobrenatural para resolver os problemas. O ser humano já sabe que ele não dá conta. E isso se manifesta nas religiões, nas crenças religiosas em todos os aspectos. E mesmo nos ateus se manifesta nos extraterrestres. Precisa de ajuda externa. O ser humano não consegue lidar com a sua condição do jeito que está. Alguém tem que ajudar. Isso está claro. O que há divergência é como é essa ajuda. Né? E aí a gente fica com o relato bíblico. É Jesus que vem e coloca as coisas no devido lugar, E a gente espera no tempo dele. no tempo dele. É, E a gente só lembrando que o tempo dele é uma vida para nós. é. Eu posso sair aqui de casa e, né, acontecer alguma coisa e a vida se encerrou. Eu tô Tá decidido o meu caso. E só um ponto, eu até nem trouxe, porque a gente já estudou lá atrás com o Rodolfo dois estudos do dispensacionalismo. Eles dão uma misturada nessas coisas. Eles falam da segunda vinda de Jesus, mas eles inventaram uma semana profética lá no final dos tempos, aonde a igreja ou os salvos, aqueles que aceitaram a Jesus, são retirados, tal do arrebatamento secreto, teve livro, teve série, teve um monte de coisa. São arrebatados, aí vão para o céu com Jesus e os judeus finalizam a obra, aceitam esse Messias, que na verdade é um falso Messias, que é o anticristo, e depois cria um problema todo aí e tal, e aí Deus intervém. Mas não tem nada disso, tem nada de arrebatamento secreto. É visível, é audível, é tudo. A gente só tem como sair desse planeta se Jesus vier nos buscar. Não tem outra forma. Elon Musk lá com Marte, está muito e muito e muito longe. Não é por lá o caminho é pela Cidade Santa, por Jesus, tá? Por Marte, por qualquer outro lugar. Então, essa é uma crença permeada no cristianismo, né, do arrebatamento secreto, né, de que Jesus não vai vir, ele vai arrebatar. E todos esses textos que a gente viu claramente, claramente, Jesus vai aparecer nos ares, de todas essas formas aí que a gente viu, não tem arrebatamento secreto. É um engano. Esse é um dos enganos dentro da igreja cristã. Eu acho que só queria pontuar uma coisa que para mim fica muito forte, assim, né, que você falou. E eu tenho visto muito isso, assim, na minha vida, na minha experiência de vida. Tem me chocado. Que Satanás dessa vez não vai usar a força que nem ele usou no começo, né? Que tinha perseguição aos cristãos de uma forma física, agressiva, brutal. Que a forma agora dele vai se misturar. A gente vive nesse mundo de todas as verdades, que a gente já conversou aqui, né? De múltiplas verdades. E eu estava folheando aqui os nossos estudos. E caiu bem numa frase que eu acho que foi o Rodolfo que falou, né? Quando a gente fala que todos os caminhos levam a Deus, a gente está falando, na verdade, que todas as crenças são imperfeitas, né? Confunde a cabeça. E hoje a gente ouve muito isso, né? De que, tem Deus em tudo.
E é muito fácil a gente ser enganado. E Satanás vai usar a estratégia mais legal que ele pode usar, que é usar esse próprio pluralismo, né, de ideias para enganar a gente, e se possível até os próprios escolhidos. E eu acho que isso que você falou de não focar em milagres, né? Essa semana eu estava vendo é, um relato de testemunho de pessoas sendo curadas, pessoas andando, pessoas voltando a ver, e isso mexe muito com a gente, né? E a gente tem que sempre testar, né? Perguntar, igual o Exato. Fábio falou, testar, porque a mentira vai estar muito misturada com a verdade, enganando até os próprios escolhidos. Então, isso é muito importante para mim, que essa semana eu até fiquei assim, ouvindo tanto relato de testemunho de gente curada em algumas coisas, né? E eu acho que isso de testar é importante para perguntar realmente se está em conformidade, em que contexto que foi isso, porque vão ter milagres assim como do tempo egípcio. E a outra coisa que eu ia falar que eu esqueci tem a ver com isso também. Ah, lembrei. Eu estou estudando Jeremias, né? E aí é muito engraçado que Jeremias, isso é histórico, vai acontecendo sempre. Por isso que é bom estudar a Bíblia, que se fala, nossa, acontecia lá, acontece agora. Que Jeremias dava mensagem assim, ó, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar não, ó, vai vir um reino do norte que vai destruir, vai conquistar, arrependa, arrependa, e a mensagem era dura, que era uma mensagem de justiça divina, né, de que ia acontecer alguma coisa. Mas tinha um monte de falso profeta dando mensagem light, que o povo queria ouvir, que acalentava ali no coração os desejos, né? E falava, não, os falsos profetas falavam, não, não é bem assim, não é assim, essa interpretação dele tá desse jeito. E dava vamos dizer assim, aquele contexto mais suave. E as pessoas tinham acolhimento nessa mensagem, porque ninguém queria ouvir que vinha uma justiça, que vinha uma destruição. Então era gostoso ouvir aquilo, e as pessoas se basearam naquilo, né? E isso acontece hoje também. A gente ouve muitos discursos de Deus, que eram sacerdotes lá do tempo de Jeremias, eram pessoas que se intitulavam como profetas de Deus. E as pessoas reconheciam isso como eles sendo profetas, mas tinha uma mensagem totalmente que não era divina, né? Então hoje a gente corre esse mesmo risco porque tem pessoas que se intitulam profetas, que são reconhecidas por comunidades que são profetas, e estão falando discursos que são gostosos, mas que não estão em consonância com o que Deus está falando, né? Então, isso ficou muito para mim aqui que você falou, e eu tenho pensado muito sobre isso. Só pegando um gancho aqui, Karine, assim, o próprio Jesus traz um evento da história mundial comparando, né? Assim como foi lá, vai ser aqui na segunda vinda. Então a gente precisa olhar para lá, que é o dilúvio. Ele fala, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Quando a gente olha como é que foi lá no dilúvio, né? Noé pregando uma coisa que era nonsense total, né? As pessoas não é possível, esse negócio não tem como acontecer. Imagina a ciência da época, imagina o jornalismo da época, imagina, né, os factuais da época, os profetas da época, as entidades religiosas da época, todo mundo falando o contrário. Isso aí não pode acontecer, nunca aconteceu. O mundo, desde que eles falavam, né? A Bíblia traz esse relato dizendo para Noé, Noé, desde que o mundo é mundo, tudo acontece da mesma maneira, da mesma forma, tal, né? Então, até então que lhes veio repentina destruição. Então, aqui que está o ponto. A gente não pode colocar a nossa segurança no que as pessoas estão dizendo. E aqui eu estou dizendo qualquer pessoa, por mais religiosa, por mais religião que tenha, eu preciso ancorar a minha expectativa onde? Na Bíblia, no que a Bíblia está dizendo, e não no que essas pessoas estão dizendo, muito menos nos sinais e maravilhas. Porque a mistura vai ser tão sutil. Imagina como eles diziam, né? Não é nada disso, olha aqui, ó, não tem nada. Nem sei se eles sabiam que era chuva na época lá.
Mas não tem como acontecer. A ciência mostra isso. Nós temos 4.000 anos de registro aqui, 2.000 anos de registro aqui, nada disso aconteceu. Então, né, como a lógica não é essa lógica, eu preciso quebrar a lógica humana, eu tenho que buscar a lógica bíblica. O que Jesus disse é isso que eu tenho que confiar. Acho que ela levantou nele. Ellen? Eu ia perguntar assim, porque eu fico questionando muito essa questão da pluralidade, no sentido assim, eu não sei muitas passagens, mas não tem que Jesus fala que em todas as religiões tem os seus filhos. E aí, Sem nesse dúvida. contexto, eu penso que Jesus sabe muito mais do que nós através do coração das pessoas, porque tem pessoas que acabam crendo naquela verdade tão intrinsecamente assim que ela age realmente seguindo os passos de Jesus, independente da forma, às vezes, do contexto assim de igreja nesse sentido. Só que vai chegar uma hora que o evangelho sendo espalhado por todo o mundo, aí as pessoas precisam sair e começar a fazer as suas escolhas. E que nesse sentido, os que já estiverem mortos na volta de Jesus, eu fico pensando, tipo, como vai ser, né? Como que Jesus olha para isso? Como que. Lógico que a gente nunca vai ter uma explicação muito plausível, mas principalmente quando a gente pensa na questão de família, de pessoas muito próximas, eu fico muito com esse questionamento, sabe? Ainda mais vendo todas essas questões aí, né? Sim. É um ponto bem importante, o Ellen, né? No final dos tempos, o próprio Jesus disse, vão ter dois grupos só. Os que o aceitam, os bodes, né, e os cabritos, né? Uhum. As ovelhas e os bodes, na verdade. Então, os que o aceitam e os que o rejeitaram. Ou seja, aqueles que estiverem vivos nesses momentos finais, vai ter um momento de decisão. Que a Bíblia, lá, quando a gente estuda Apocalipse, diz que é o selamento. Vai ter um momento onde Deus vai Fecha. selar. Qual é Aham. o selo de Deus? A gente precisa estudar lá para ver. E qual é o selo do inimigo? A gente precisa ver qual é também. Então, vai ter uma divisão. E aí vai ter Uhum. um movimento dos dois lados. Quem não era do povo de Deus, na pregação do evangelho eterno, né, que estiver vivo, vai vir para o povo de Deus. E, infelizmente, muitos que são do povo de Deus, que professaram, né, viveram uma vida inteira ali nesse momento, vão ser enganados, né, e vão fazer o movimento contrário. Aqueles que Uhum. já estiveram mortos, Deus conhece o coração. Deus é justo. Deus vai fazer justiça. Que não tiveram essa oportunidade de se posicionar, né, nesses eventos finais, mas em algum momento da vida foram alcançados. E Deus vai fazer justiça, né? É assim que a gente crê. Uhum. Sim, sim. Eu acho que a gente passou um Mais pouquinho alguém? aqui, mas foi. A gente pode continuar com as dúvidas no começo do próximo também, tá bom? Tá bom. Vamos finalizar aqui. Rodolfo, você ora pra gente? Claro, oremos então. Querido Pai, muito obrigado, porque sabemos que tudo que acontece nesse mundo terá uma solução definitiva em algum momento. Obrigado pela esperança da sua volta. Nos abençoe, toque nossos corações para que estejamos prontos e, da mesma forma com nossos familiares, amigos, ajude-nos a darmos testemunho às pessoas que estão próximas de nós. Perdoe, Senhor, nossos pecados e ajude-nos nessa jornada de aprendizado, de conhecimento acerca de Ti. Ajude-nos a aceitar o que é verdade e a reconhecer o que não é. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tira a gravação.